O Brasil Justiça desta semana vai debater a judicialização e a desjudicialização, a produção legislativa no Brasil e a prisão civil. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro. Magistrado há 24 anos, é mestre e doutor em Direito. Na MB, ele ocupa o cargo de vice-presidente de Assuntos Legislativos. Doutor Diógenes, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu aqui agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos à população em geral e aos telespectadores. Doutor Diógenes, vamos começar falando o que é a judicialização e a desjudicialização. Bom, Renata, eu vejo a judicialização como um fenômeno que nasceu, né, há umas décadas e que decorreu de uma deficiência do legislativo. Uma deficiência no sentido de déficit mesmo, de ausência de legislação para solucionar os problemas da sociedade. A ausência de legislação gera a necessidade de os cidadãos buscarem a solução dos seus problemas diretamente no judiciário. Por outro lado, a desjudicialização é um fenômeno mais recente, que começou a ocorrer provavelmente neste início de milênio, ou quem sabe na última década do milênio passado, no sentido de demonstrar precisamente uma insuficiência do judiciário. Existem certas soluções fornecidas ou dadas pela lei e que são aplicadas pelo judiciário, soluções jurídicas, que não satisfazem e que não solucionam o conflito. Então, aquele conflito de interesses, de partes, ele se torna reincidente, ele volta para o judiciário na sequência dos fatos. Então, por um lado, a judicialização decorre de uma deficiência do legislativo e a desjudicialização decorre, então, de uma insuficiência do judiciário ou do próprio Estado democrático de direito, digamos assim. Quais exemplos, então, o senhor pode citar de mudanças na sociedade que deram causa à judicialização e à desjudicialização? Bom, existem, assim, uns exemplos um pouco mais remotos que mostram exatamente esse problema da judicialização. Por exemplo, a excessiva demora da antiga, né, lei do divórcio fez com que o legislador não olhasse para os problemas da sociedade. Aí os casais começaram a se separar e a construir uniões. Na sequência, então, houve o problema da união estável, que somente foi reconhecida a partir de 94, 96, por duas leis, né, que foram editadas nessa época. Embora, desde a Constituição de 1988, houvesse já um reconhecimento constitucional da união estável. Né? Mas isso fez com que o judiciário tivesse de resolver determinados problemas patrimoniais, previdenciários e familiares. Então, esses são os exemplos remotos. Mais recentemente, agora já, por exemplo, no ano passado, o próprio Supremo Tribunal Federal teve de decidir a questão da união civil homoafetiva. Por que isso? Porque o legislador, né, está com os projetos de lei lá para aprovar, mas isso não acaba acontecendo por diversos interesses contrários, uma polêmica intensa, especialmente religiosa a respeito. E também tem, pode ser citado mais recentemente, o direito à saúde também, que faz com que as pessoas necessitadas de medicamentos ou de vagas hospitalares busquem diretamente no judiciário a solução para o seu problema e no sentido de que o judiciário determine a prestação de medicamentos ou a abertura de vagas hospitalares para pessoas em situação de saúde bem agravada. Assim. E os exemplos da desjudicialização, quais são? Bom, desjudicialização também existem entendimentos que dizem, que estabelecem a desjudicialização como uma hipótese de
no sentido de que a lei mesma, ela declara que aquele determinado fato deixe de ser examinado pelo judiciário. Um exemplo de 2003, 2004, por aí, é a lei que desjudicializou os divórcios e as partilhas, né, que agora podem ser feitas no tabelião. Mas, além disso, existem outras insuficiências do judiciário. Por exemplo, uma delas, na área de família, que a gente pode citar, é a mediação. A mediação hoje é uma solução, né, que não está prevista na legislação, mas que é aplicada justamente para solucionar os conflitos de casais, né, especialmente na área de família, mas ela pode ser ampliada para outras áreas e outras matérias, e que tenta solucionar aquele conflito no sentido de que o conflito não retorne para o judiciário. Também nós podemos falar na justiça restaurativa, mais recente, que busca soluções. Especialmente vem sendo examinada a justiça restaurativa em delitos na área da infância e da juventude, que busca dar uma outra resposta à vítima, né? A vítima fica afastada do processo, ela é só ouvida para, por exemplo, tornar possível realizar ou tornar real para o judiciário aquele fato ocorrido, mas ela fica totalmente afastada do processo. Então a justiça restaurativa, especialmente na área da infância e da juventude, ela é muito interessante e soluciona determinadas situações ou evita, por exemplo, a reincidência de adolescentes, porque ela busca tratar diretamente o problema, não apenas solucionar o aspecto jurídico com a punição daquele adolescente. O controle da sociedade pela legislação não é possível? Não. Esse contexto todo da judicialização e da desjudicialização mostra exatamente que a sociedade é a protagonista dos fatos. A sociedade faz e acontece. A sociedade não espera a solução do legislativo pela via legal, nem espera que haja uma solução jurídica do judiciário. A legislação, ao contrário, ela anda a reboque das mudanças sociais. O que há hoje é uma velocidade intensa de mudanças da sociedade e que fazem com que o legislador tenha de trabalhar intensamente na aprovação de leis para solucionar os problemas da sociedade. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro, vai falar sobre a produção legislativa no Brasil. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. As inscrições do curso Segundo Direito do Trabalho entre a Evolução e a Comparação Histórica foram prorrogadas até o dia 31 de maio. Serão disponíveis 20 vagas aos magistrados associados à AMB na capacitação oferecida pela Escola Nacional da Magistratura, pela AMB e pela Universidade de Roma. Não perca! O curso será realizado em novembro na Universidade de Roma. Mais informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro, falou sobre a judicialização e a desjudicialização. Agora vamos abordar a produção legislativa no Brasil. Dr. Diógenes, o senhor é vice-presidente de assuntos legislativos da AMB e tem acompanhado os trabalhos dos deputados e senadores no Congresso Nacional. Qual avaliação o senhor faz da produtividade dos parlamentares aqui no Brasil? Olha, a produtividade, segundo dados estatísticos e pesquisas realizadas, inclusive por universidades e outras entidades, ONGs, que acompanham o trabalho dos parlamentares, ela vem melhorando, né, vem aumentando nos últimos anos. A partir de 2005, houve um crescente aumento da produtividade dos parlamentares. Mas isso efetivamente assim não atende à demanda da sociedade por legislação. Então deixa um pouco a desejar. Exatamente.
existem milhares de projetos tramitando na Câmara e no Senado. E só o fato de existirem milhares de projetos tramitando na Câmara e no Senado já demonstra que os parlamentares trabalham intensamente, debatem intensamente os projetos em tramitação, mas não conseguem, né, por uma série de influências, a aprovação desses projetos na medida em que a sociedade necessita. Quais os interesses dos parlamentares ao produzirem a legislação? Pois é, houve pesquisas que foram realizadas e essas pesquisas partiram de determinadas hipóteses. Umas pesquisas acreditavam que, né, no início das pesquisas, haveria interesses paroquiais dos parlamentares, ou seja, interesses regionais, interesses do seu eleitorado, da sua região. Mas ao cabo dessas pesquisas, as conclusões tiradas foram de que esses não são os interesses que movem os deputados e senadores na aprovação dos seus projetos. De qualquer modo, ou melhor dizendo, quando os projetos versam sobre a economia, sobre o Estado, né, sobre matérias que são pautadas pela mídia, né, matérias agudas que são exigidas pela opinião pública, aí há uma pressa maior dos deputados e senadores na aprovação dos projetos em tramitação no Congresso Nacional. Por outro lado, o número de projetos aprovados também, ele revela que da ordem assim, de mais de 50% dos projetos, ou em torno de 50% dos projetos aprovados, tem baixo impacto para a sociedade. Existe um número muito grande de projetos assim que versam sobre datas comemorativas, por exemplo, ou outros eventos assim que não tem impacto nenhum. Mas esse número de até 50% de projetos que são aprovados e que revelam, né, ou menos um pouco, da ordem de 30% mais ou menos, e que tem impacto para a sociedade, justamente por isso eles suscitam um intenso debate, uma polêmica maior, e isso exige um maior prazo de deliberação para os parlamentares aprovarem esses projetos de lei. Você acha que os parlamentares não conseguem atender a demanda da sociedade por legislação? Não, eles não conseguem, né, isso é evidente, porque, como eu mencionei até no bloco anterior, a sociedade, né, o pensador Zygmunt Bauman, ele cunhou uma expressão atual sobre a sociedade, que é a sociedade líquida. A sociedade se transforma intensamente, ela se amolda, ela deixou de ser uma sociedade sólida como era na modernidade, que era adequada, formatada, perfeita. Então ela muda incessantemente. E essas mudanças incessantes, elas exigem do legislador uma legislação assim até mais principiológica, né, mais geral, mais abstrata, para que a própria legislação dure mais tempo, perdure mais no tempo. E isso é que essa imprevisibilidade de mudanças da sociedade faz também com que os legisladores não consigam atender às necessidades da sociedade em produzir legislação. Qual seria o maior interesse da sociedade por legislação? Pois é, a legislação é muito importante para a sociedade porque ela estabelece a segurança, a prevenção para a sociedade. Quer dizer, os cidadãos todos, eles podem prever as coisas, um contrato, por exemplo, um negócio jurídico, alguma coisa dessa natureza. Então, havendo uma lei, eles podem prever o que podem fazer e isso possibilita maior segurança. Já quando não há lei, eles não têm essa segurança decorrente da lei, né? E, portanto, aí é que há esse problema que foi falado no bloco anterior, do problema da judicialização.
Porque especialmente no nosso Brasil, que tem 27 estados, é um país continental, a interpretação da lei, em razão da mudança da sociedade, a adaptação de uma lei, por exemplo, editada há 30 anos, na realidade atual, ela é modificada. E, às vezes, ela é modificada, ela é interpretada diferentemente em determinadas regiões ou problemas dessa natureza. Isso gera insegurança para a sociedade. Então, o maior interesse da sociedade em ter legislação atual e adequada é justamente ter segurança nas suas relações sociais. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro, vai falar sobre a prisão civil. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juíza no estado de Goiás, eu especificamente em Goiânia, para mim é muito tranquilo. O estado de Goiás hoje, o TJ hoje tem estruturado todas as comarcas com prédios novos, com toda a infraestrutura de informática e da mesma forma os recursos humanos. Está muito tranquilo. Então nós não temos essas dificuldades que tínhamos antes, né? Que é principalmente questão de estrutura. E no mais a questão judicante, acho que como todo o país, né, nós enfrentamos todas as dificuldades são semelhantes, mas Goiás não. Hoje, Goiás, eu posso dizer que é um estado que está avançando muito, principalmente com a abertura que o TJ tem dado a nós, juízes. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB, e a Escola Superior da Magistratura da AJURES realizam o curso Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, que será realizado entre os dias 13 e 14 de junho, no auditório da Infam, em Brasília. Os magistrados interessados vão refletir sobre a principiologia específica e a nova teoria do processo eletrônico. 50 vagas serão oferecidas até o dia 8 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a judicialização e a desjudicialização e a produção legislativa no Brasil. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Diógenes Ribeiro, vai abordar a prisão civil. Doutor Diógenes, explica pra gente quais são as características da prisão civil. Bom, é importante inicialmente fazer umas distinções sobre a prisão. Existem, digamos assim, genericamente, 3 possibilidades de prisão no Brasil. Prisão civil, prisão cautelar e prisão com pena, aquela condenatória, ou prisão cautelar penal também, né? Então são esses 3 tipos. A prisão civil, ela se distingue totalmente da prisão criminal, que são aqueles outros 2 tipos, cautelar e condenatória. A prisão civil, permitida pela Constituição e por Pacto Internacional de Direitos Humanos, é a prisão civil decorrente de dívida de alimentos em que o devedor não paga de modo injustificado. Então, surge a possibilidade constitucional de impor uma prisão para que o devedor pague a sua dívida alimentícia. A prisão por dívida de alimentos, ela tem natureza de coação pessoal ou não? Exatamente. A prisão, ela tem essa natureza específica de coação pessoal. Não tem natureza de pena. Por quê? Porque a pena, ela decorre de uma condenação penal por um delito. Né? E a prisão civil, ela visa a obrigar, a forçar que o devedor pague a dívida. É esse o sentido da prisão civil. E isso tem outras repercussões no direito, e no direito de família, e no direito constitucional, né? Sobre a interpretação adequada que se deva dar a essa prisão civil.
Hoje existem uma divergência, digamos assim, de interpretações no Brasil a respeito da prisão civil e das suas consequências. Mas, efetivamente, a prisão civil é uma coação pessoal imposta pelo Estado para forçar que o devedor pague a dívida. E quando ele pagar, ele é imediatamente posto em liberdade. Então, se ele foi preso hoje e pagar amanhã, imediatamente ele é posto em liberdade. Pode-se falar em regimes de cumprimento da prisão civil? Não, não pode haver qualquer confusão a respeito disso. Regime de penas está lá na Lei de Execução Penal, no Código Penal, e ocorre quando o cidadão é condenado por um delito, né, por um crime cometido. E aí, então, fala-se em regimes de cumprimento da pena progressivo e inicial, que pode ser fechado, semiaberto, aberto, dessa natureza. Quando se fala de prisão civil, não pode haver confusão. Não se pode falar em que o cidadão vai cumprir essa prisão no regime semiaberto, no regime aberto, no regime fechado, alguma coisa dessa natureza. O cidadão que não paga injustificadamente os alimentos devidos aos seus dependentes, ele então é submetido a uma prisão e fica numa cela, né, num regime fechado, digamos assim, separado dos presos comuns, né, porque a prisão dele é civil. Então ele não fica, a única observação que existe é que ele não fica junto com os presos condenados ou presos comuns, aqueles presos condenados por delitos praticados. Quais valores a Constituição protege com a permissão da prisão civil por dívida de alimentos? Essa consideração é extremamente importante porque nós devemos partir do seguinte ponto. O Constituinte estabeleceu que a única exceção permitida para a prisão civil é a da dívida de alimentos. Bom, então o Constituinte estabeleceu como exceção à liberdade do cidadão a possibilidade de ele vir a ser preso se ele não cumprir a sua obrigação alimentar com seus dependentes. E isso é fundamental ter em conta, porque nós vamos perceber lá adiante, no artigo 226, melhor dizendo, da Constituição, que o valor proteção da família, proteção da criança, proteção do adolescente, esses são os valores que a Constituição busca proteger. E por isso que é eleito um meio de coação mais rápido para satisfazer aquele direito que está sendo prejudicado. Então, o Constituinte, o legislador, inclusive o Pacto Internacional de Direitos Humanos, né, tratou a respeito disso e percebeu que o valor maior a ser protegido não é a liberdade, mas o direito de crianças e de pessoas enfermas que necessitam de vestuário, de alimentos, e por isso o direito à liberdade cede lugar à possibilidade de prisão. E daí, em consequência, não se pode cogitar de prisão, por exemplo, no regime aberto, no regime semiaberto, em que o cidadão poderia permanecer fora do local, do presídio, durante o dia, por exemplo, e retornar à noite como se fosse uma pensão. Porque senão ele pode optar, né, para cumprir aquele tempo de prisão determinada, que normalmente é de 60 dias, né, em vez de pagar os alimentos. O Constituinte coloca como valor proteção da família em primeiro lugar. E aí ele fica preso durante esse período, sem possibilidade de sair, para que faça o pagamento da dívida alimentar. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Luiz Fernando Tomasi Keppen, sou juiz de direito no estado do Paraná. Resolvi ser magistrado a partir da influência de um amigo. E a minha dica para aqueles que querem buscar essa carreira é exatamente muita dedicação, muito bom senso, tranquilidade e
saber que vai ter que enfrentar bastante trabalho pela frente. Agradeço ao desembargador Diógenes pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.